Bom, na minha última postagem eu falei um pouquinho da prevalência de PICS, né, que é a síndrome pós-terapia intensiva, em sobreviventes de UTI. E nesse estudo da Plozone ele fala que foi de 54,35%, né? Então ele fala que 1 em cada 2 pacientes que sobrevivem na UTI tem algum prejuízo funcional. E aí, dentre esses prejuízos, nesse estudo ele colocou que o prejuízo físico equivale a 45,99%, que é a fraqueza muscular, limitações funcionais e a fadiga. É o clássico paciente que tem FAUT, né? Que é a fraqueza muscular induzida pela internação na UTI. 32,36% tem problemas mentais, como ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático, tá? E quando eu digo problemas mentais, gente, eu tô falando de sintomas, tá? E problemas cognitivos, 32,12%, que são os déficits de memória, atenção e funções executivas. E depois ele ainda fala que dependendo da região que você estiver falando e coletando esses dados, esses números podem variar. Bom, e o que é importante disso tudo? Vamos pegar a parte da fraqueza. Então, porque nós somos fisioterapeutas, não que as outras competências não nos interessam. Elas nos interessam, porque se o paciente tem alteração cognitiva e alterações de algum nível mental, como memória e tudo mais, isso também atrapalha a nossa reabilitação. Mas, de fato, o que nós, profissionais da área da saúde, podemos fazer para tentar minimizar esses efeitos da PICS? Eu vou falar disso em um outro vídeo, mas uma das coisas é o bundle ABCDEF, ou seja, durante as visitas multidisciplinares, a gente discutiu um bundle inteiro sobre ABCDEF, que vai desde manejo de dor, sedação adequada, diagnóstico de delírio, mobilização precoce, despertar diário, engajamento da família e tudo mais. Depois a gente faz um vídeo só sobre isso. Então, esses pacientes que estão na UTI e que podem desenvolver essa síndrome, eles vão ter um impacto lá na sua alta. Porque a gente tem o costume, né? O paciente estar de alta da UTI, ele vai para a enfermaria, ele vai ser cuidado por uma outra equipe, ok. Só que essa jornada do paciente na sua internação, que é a sua jornada desde o PS, da sua UTI, da sua enfermaria, essa jornada também continua no pós-alta. E aí é o grande desafio dos convênios de saúde do Brasil, como abordar esse pós-alta. E aí vocês podem falar, mas tem convênio que existe home care, que existem serviços? Sim, a gente sabe que o serviço existe, mas a questão é como abordar este paciente que está com essa fraqueza, levando em consideração todos esses distúrbios, porque quando a gente fala disso, a gente está falando muito de fisioterapia. Mas as outras competências cognitivas e mentais, por exemplo, precisam de outros profissionais atuando. E quando a gente fala de competência física, por exemplo, a gente também está falando de nutrição adequada, de questões hormonais adequadas. Então tudo isso também gera fator de influência para esse tratamento pós-alta. De certa forma, a importância da fisioterapia, tanto no ambiente hospitalar e extra-hospitalar, ele é inegável que ela é de extrema importância para qualquer tipo de paciente. E muito mais para esse grupo de pacientes com PICS. Porque pacientes fracos, pacientes com fadiga, pacientes com déficit funcional, maior chance desse paciente ficar acamado, dele piorar essa fraqueza, piorar esse déficit e voltar para uma infecção, seja uma infecção urinária, porque muitas vezes esse paciente está numa cama, não tem força muscular, precisa fazer xixi e suas necessidades como cocô na fralda, isso pode gerar uma infecção nesse paciente ou nessa paciente. O fato desse paciente também ficar imóvel na cama pode gerar alterações pulmonares, como perda de volume, perda de complacência, redução da oxigenação e até uma pneumonia broncoaspirativa, por exemplo, porque tudo essa imobilidade vai gerar uma alteração não só periférica, mas em geral, músculo da deglutição, alteração da coordenação da respiração com a deglutição. Então esse paciente que fica acamado, ele é um paciente que está sofrendo diariamente com esses efeitos que ele está sendo submetido pelo imobilismo, e ainda mais associando toda essa questão da PICS, tá? Então, isso é o grande desafio hoje, acho que do mundo. Sempre teve, assim, há muitos anos se fala de PICS, mas no ano de 2025 e 2026, as publicações têm aumentado muito, porque o mundo está tendo uma preocupação com isso,
E de certa forma isso é bom para o paciente e também bom para nós profissionais que conseguimos desenvolver o nosso trabalho melhor. Espero que você tenha gostado, compartilha com seus amigos aí para saber um pouco mais sobre isso. E depois no próximo vídeo a gente vem falar do bundle ABCDF. Valeu!